desta longa e penosa emoção, que de há muito traz terrível sensação, nada mais tenho a viver, pois do que tinha a dizer, fatos esvaziaram tamanha agonia, coisas que de noite ou de dia só me corroía, situações por demais alucinantes, fatos entediantes de chatos momentos que me faziam sofrer, quase até perecer. Situações que agora não mais existem, não mais martirizantes persistem. Momentos de agonia que agora não mais se esforçam para confrontar e atemorizar-me. E a presença de Deus em emoção e pensamento, tudo o que Ele representa e é, tudo o que Ele faz e redime. Sua presença que há muito era esperada, mas o momento não era chegado. A ressurreição de quem em agonia vivia em depressão, em desespero de nada saber fazer por si, ou a quem recorrer, a quem em seu ombro possa sofrer e ser consolado. Hoje, o Consolador está onipresente, como se jamais estivesse. Está a meu lado sabiamente posicionado e ao meu socorro tem me deixado amparado. É a presença do Divino, sem exceção, sem predileção, que cuida de nossas vidas, que cuida de nossas emoções. Este é um dos dois vídeos que resolvi fazer. Um fala de Deus e o outro fala do diabo, demônio. Dois lados completamente diferentes nas nossas concepções materialistas religiosas. Vamos falar sobre Deus. De onde Ele está? Quem Ele é? Para nós o venerarmos tanto, aceitá-lo, pedir ajuda, pedir auxílio de todo tipo, o Criador. Aonde Ele está? A Bíblia diz o seguinte, Moisés diz, durante a criação do mundo, Jesus foi visto, seu rosto pairando por sobre as águas. Interpreto que Deus se tornou a própria criação. Deus se tornou sua própria criação. Quer dizer, Ele era uno. Se comenta muito, uno, um, só, uno, mais nada além, mais nada antes, mais nada depois, uno. Mas porque se julgava, nós julgamos Ele, nós seres encarnados, julgamos Ele perfeito, em todos os sentidos perfeito. Porém, Ele se julga perfeito? Ele, nas concepções intelectuais, filosóficas, Ele se julgava perfeito? Ele se sentia realmente o uno, sem necessitar evoluir, sem precisar crescer? Penso que por um instante ele deduziu se não poderia ser um pouco melhor, perfeito a nós. A ele, talvez eles não, por um instante ele achava que poderia ser um pouco melhor, um pouco mais perfeito, completo. Nisto, num estalo, fez-se a luz, fez-se o Big Bang. Uma vez li um grupo dizendo que Jesus fazia parte de um grupo. Deus fazia parte de um grupo de deuses. Mas ele não acompanhava esses deuses. Sempre um pouco atrasado em sua maneira de ser, em sua maneira de agir, de vivenciar. Então os deuses, os outros, procuraram ele para tentar ajudar, melhorar. Estamos colocando esse Deus, esse Criador, como uma pessoa de falhas,
por essa história, parece que sim. Os deuses foram procurá-lo e ele se desfez, desapareceu, não pôde ser encontrado. Aí se conta o fez-se a luz, o Big Bang, a existência da matéria de repente. Essa história é interior de São Paulo, não sei dizer a origem exatamente, eu li há muito tempo atrás. Ainda não concordo com essa parte da história, ainda não concordo, faltam ingredientes para saber até que ponto é verdade isto. Deduções, o livre-arbítrio permite que se façam deduções sobre isso, não impinge, obrigue ninguém a acreditar nisso, mas permite que se façam observações. Então, por aí, vou deduzindo que Deus se tornou matéria. Matéria. Tudo o que existe aos nossos sentidos é matéria. Seria o corpo de Deus. O corpo hoje, o corpo de Deus. Ele, por um instante, achou que poderia ser um pouco melhor e se tornou matéria, se tornou 1/3 dos anjos caídos. Nós, 1/3 dos anjos caídos, que somos nós. E neste 1/3 de anjos caídos, foi colocado a dúvida que ele tivesse. Ele era perfeito aos nossos conceitos, mas ao conceito dele talvez ele não se sentisse perfeito. Então resolveu fazer algo para melhorar nesse quesito, nesse detalhe, e se tornou 1/3 dos anjos que caiu e assumiu karma, assumiu pagas a serem resolvidas, assumiu gerar pecados e aprender e se melhorar. Ou seja, ele se fracionou muito em vários espíritos, e esses espíritos unitários, únicos, individuais, passaram a se autoconhecer, a eliminar em si um karma. Não, eu diria, o karma é nosso, que temos que resolver. Porém, esse karma acarreta conhecimentos do porquê chegamos a esses defeitos. Acarreta conhecimentos e temos que desenvolver, temos que nos melhorar, temos que nos descobrir. E nessa autodescoberta vamos melhorando, vamos resolvendo, vamos entendendo, decifrando a parte que nos cabe individual, a parte que nos cabe do entendimento que Deus procura. Ou seja, Ele, como entidade sábia, poderosa no bom sentido totalmente, Ele não conseguiria, sendo o Criador, não conseguiria se melhorar, porque Ele é perfeição, a nós é perfeição, mas Ele era perfeito, mas precisava melhorar algo, mas não conseguiria melhorar algo sendo uno. Então Ele se fez milhões de anjos, que é a terça parte, e essa terça parte tem que, na procura da melhora da iluminação, vai encontrando aquela resposta que Deus procura, aquela resposta que a nós cabe. Cada um teria uma pergunta, uma solução a desvendar, e cada um de nós temos que desvendar essa solução. Temos que nos procurar, vamos nos procurando, vamos melhorando, vamos adquirindo sabedoria. Uma hora chegaremos a essa essência de tal maneira que descobriremos Deus dentro da gente, o corpo, matéria, tudo seria Deus.
Vamos ver. Moisés disse que viu a face de Deus nas águas quando ele criou o mundo, viu a face de Deus nas águas. Ele estaria incorporando-se à sua criação, ele estaria se tornando água e foi visto nessas horas. É algo para se pensar, porque ele deixaria ser visto nas águas, porque Moisés chegou a falar disto. Tem muita coisa na Bíblia. Pois, por exemplo, o mundo estava sendo criado. Como é que Moisés sabia que foi feito dessa maneira? É claro, o mundo não foi criado como a Bíblia fala. Eu tenho plena certeza. O mundo não foi criado como a Bíblia fala, mas é uma maneira enigmática de explicar o surgimento, a filosofia do surgimento das coisas, das pessoas, dos seres. Assim como Adão e Eva não existiram. Houve uma evolução. Houve uma evolução da espécie símia que se tornou homem. Eu já comentei isso aí. Tem a ver com os habitantes de Marte quando vieram para cá, que passaram a incorporar nesta tal raça de símios. Então, entendo que Moisés estava tentando dizer que Deus se tornou matéria. Única maneira de conseguir descobrir o que ele queria, se tornando individuais células, individuais seres, individuais espíritos, muitos espíritos. Pois bem, Jesus foi chamado de Filho de Deus. Mas como ele seria filho de Deus se ele foi gerado através de homem e mulher? Ele não era filho de Deus. Ou um pequeno mistério de que o homem é célula individual do Criador. O homem, o pai biológico que gerou Jesus, um homem. Espírito Santo ter vindo e engravidado Maria, isso é uma explicação que é para desmerecer, ou seja, nenhum homem tem o direito, teve a honra de gerar biologicamente um homem como Jesus. Assim que a igreja coloca e assim que eu discordo totalmente, porque o homem não poderia ter a honra de biologicamente gerar uma pessoa que se tornaria Jesus ou Cristo. Mas uma mulher poderia. Ou seja, na geração de um filho, precisa o homem copular com a mulher. A Bíblia não iria colocar um ato sexual lá escrito, um ato sexual para gerar Jesus. Então dispensaram a atitude do homem, José. Dispensaram a existência desse acontecimento. Mas Maria não tem como, porque o homem precisa de um único contato com a mulher para gerar uma criança. Mas Maria, mulher, fica 9 meses gerando e aquela barriga não teria como inventar uma outra desculpa, algo tipo, num passe de mágica aparece um homem que aparece um bebê que passaria a ser Jesus Cristo. Então eu não acho que haja um Espírito Santo que engravidou Maria. Isso é um tanto estranho, um tanto esquisito. Ou seja, Deus veio e engravidou Maria. Dentro das leis da biologia, impraticável essa ideia. Existem líquidos seminais que precisam ser cultivados dentro
de uma mulher para gerar um corpo. Dispensaram esse líquido seminal, não existiu, simplesmente foi uma mágica e Maria estava grávida. Uma história que não me convence. Eu estou falando mal da Bíblia? Estou falando mal da Bíblia, parece, né? Mas eu digo a vocês, a Bíblia, este livro e este livro merecem estar junto destes livros, os livros mais importantes da minha vida, com os 2 livros mais importantes em que eu não escrevi. Respeito à Bíblia, falo muita coisa boa da Bíblia. Aliás, a Bíblia é correta em todos os sentidos, porém ela tem que ser interpretada com sabedoria. Preto no branco, se for ler preto no branco, meus estudos começaram por causa disso. Se for ler preto no branco, tem muito absurdo aqui. Preto no branco tem muito absurdo aqui. Tanto que eu comecei logo essa Bíblia aqui, para começar, eu pedi de aniversário. Eu queria ler a Bíblia, mas uma Bíblia fácil de guardar no bolso, né? Eu tenho uma Bíblia grande, já apareceu por aqui, mas essa Bíblia é fácil de guardar no bolso, eu queria uma Bíblia para estudar. Peguei essa Bíblia, os 4 evangelhos, li os 4 evangelhos, anotei, como eu disse, coisas que para mim não foram bem explicadas, anotei detalhes que não foram bem explicados, livro, versículo, tudo. E o que dizia dos 4 evangelhos. Depois eu comecei a notar coisas incríveis nesses 4 evangelhos. Coisas... Dá para escrever um 5º evangelho com uma história fabulosa, personagens que estão nesses 4 evangelhos, mas nunca foram comentados. Só pode perceber a existência deles se juntar os 4 evangelhos e colocar uma ordem cronológica para esses 2 personagens. Eles estão claramente nos 4 evangelhos, mas ninguém comenta sobre eles. Ninguém fala da existência deles. Por quê? Porque se eles começarem a anotar, estudar a presença deles nesses 4 evangelhos, vai mudar totalmente o conceito que se tem da passagem de Jesus por aqui. Eu fiz isso. Peguei os 4 evangelhos e escrevi um 5º evangelho, Evangelhos Recontados. É um livro, o primeiro que eu escrevi, o mais intenso, mais denso e o mais mal escrito. Mais mal escrito é linguagem gramatical. Mais mal escrito, porque eu fiquei muitos anos, décadas mesmo, sem pegar uma caneta para escrever. Então a minha locução escrita, estava péssima. Mas acontece o seguinte, esse livro, ele, não sei quando eu vou colocar ele disponível para as pessoas exatamente por causa disso, mas ele é fantástico. Ele é o livro que deu origem a tudo isso aqui, deu origem a tudo que eu faço hoje. É por causa desse livro de 70, 80 páginas. É o livro em que eu falo da vida de Jesus, da passagem dele por aqui, explorando os detalhes que eu achei um pouco obscuros, um pouco confuso. Sim, tem detalhes confusos lá que não estão muito bem explicados. Então eu resolvi explorar mais esse detalhe. Tem um vídeo aí, eu vou colocar o link aí debaixo do vídeo, deste vídeo, que fala sobre este livro. É o vídeo
mais comentado, o segundo vídeo de mais visualizações, está em 26 mil visualizações, e o vídeo mais criticado. Tanto que agora eu seleciono quem vai poder constar embaixo ou não, porque eles costumam não criticar o que eu fiz, mas criticar a minha pessoa. Eu acho isso uma ignorância, uma burrice sem tamanho. Se não tem condições de discutir o que eu falei de errado no vídeo, fica quieto, mas não vem falar mal de mim. Pois bem, Jesus, o Filho de Deus, entendo, ele foi filho biológico de um homem que era uma célula unitária do corpo do Criador. Maria foi mãe de Deus. Maria foi mãe de uma célula unitária do corpo de Deus. Entendo que pessoas oram para Deus, a entidade suprema, o personagem mais importante da Bíblia. A Bíblia foi toda escrita com as palavras dele, né? As pessoas pegavam os apóstolos, os evangelistas, pegavam as palavras que vinham de Deus e colocavam. O livro todo foi escrito com as palavras de Deus, Deus ditando tudo aos homens. Mas entendo que uma coisa curiosa, já fiz, tem um vídeo aí que fala sobre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, para ver que os personagens bíblicos que transcreveram as palavras de Deus não estavam falando do mesmo Deus. Deus do Velho Testamento, um Deus vingativo que matava sim, Moisés, para libertar os judeus da escravidão dos egípcios, matou os filhos dos egípcios, inclusive o do faraó. Deus ia permitir que um enviado, uma pessoa especialmente preparada por ele, matasse. Na verdade, quem matou acabou sendo Deus. Matou os filhos. Vá lá. Tem ódio, vingança, raiva dos adultos. Não concordo nem com isso. Mas matar criança, infanticídio, matou as crianças dos egípcios. Onde está o Deus que é amor? Aonde está? Ele pediu para um de seus servos sacrificar um filho para provar o amor a Deus. Ele foi sacrificar o filho, mas na última hora Deus disse a ele: não faça isso. Você acha que Deus precisa de uma comprovação física minha para entender se eu amo ele ou não? Não precisa. Ou seja, aquela mensagem que os homens recebiam e transcreviam palavras de Deus, aquilo lá, sinceramente, temos que tomar a essência do que é falado naquelas passagens e não preto no branco. Como eu disse, tem muito absurdo aqui dentro, não se pode levar no preto no branco. Se formos sensatos, isso que eu falei hoje é crime contra a pessoa, cadeia da pior espécie, pesada mesmo. Então não podemos aceitar, não aceito de maneira alguma que as palavras de Deus, muitas das palavras de Deus estejam certas. Temos que ler e compreender, traduzir, entender. Que nem eu digo, ele cometeu um infanticídio contra os filhos dos egípcios, pedir que um
seguidor, desculpa, esqueci o nome dele, mas pedir para que esse matasse o próprio filho para mostrar o amor. Quer dizer, o que está sendo feito é uma negociata. Negociata, prove para mim que você gosta de mim, mate alguém que você gosta, um filho. Isso aí não é magia negra. Funciona dessa maneira, você mata um animal para tentar salvar uma pessoa. Este ia matar um filho para mostrar amor a Deus. Isso é Velho Testamento. Um Deus totalmente que eu não concordo que seja o Deus de uma religião que é frequente. Este Deus eu não aceito. Deus vingativo, Deus assassino mesmo do Velho Testamento, sim, por causa destas coisas que eu contei. Infanticídio, quase que em 2 casos. Agora vem o Deus do Novo Testamento. Deus amor, Deus serenidade, Deus paz. Jesus veio para cá. A impressão que dá é que Jesus tenha vindo para cá para desfazer aquela figura que foi tão suja, tão sujada, de um Deus vingativo. O Deus do Novo Testamento é completamente diferente. É amor, carinho, perdão. Perdão, por exemplo, dar a outra face. Dar a outra face, ou seja, você foi ofendido por alguém, de alguma maneira, ao invés de dente por dente, que é o que consta no Velho Testamento, o que reina agora é dar a outra face, perdoar, não importa o que aconteceu. Ou seja, no Velho Testamento, você levava um golpe, era maltratado, vou responder na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, vou responder na mesma moeda, não levarei desaforo para casa, não vou perdoar, quero sangue. Velho Testamento é mais ou menos isso. Podem não concordar, muitos não vão concordar. Esse aqui vai ser um vídeo muito criticado também. E Deus do Novo Testamento é amor. Respeitar, perdoar o inimigo, não importa o que o inimigo fez. Fica da nossa consciência suportar a ofensa e não devolver. Fica de nossa concepção suportar aquela maltrato que sofremos e não devolver na mesma moeda ou de outra forma, vingança. Aí que está uma grande diferença que eu já comentei em vídeos sobre o Deus ruim do Velho Testamento e o Deus só amor do Novo Testamento. Quem não concorde comigo, vai lá e lê na Bíblia, no Velho Testamento, vai e lê no Novo Testamento, não vem me insultar porque é um absurdo. Quem me insulta por causa dessa afirmação que eu fiz é porque não leu a Bíblia. Está falando porque um líder espiritual disse, líder espiritual manipulou e disse isso, disse aquilo, então eu estou errado. Fiquem à vontade, não me arrependo do que falo. Alguns dizem, você vai ser punido, vai para o inferno pelo que você está falando, Deus vai castigar e um monte de outras afirmações. Eu estou aqui à disposição de Deus, não de um ser humano com o ego inflado, dizendo ser um mensageiro de Deus. Ego inflado. Estou aqui, se Deus quiser me punir por algo que eu falei, e tenho a consciência limpa que não falei nada de errado, se Deus quiser me punir, Ele saberá como fazer, saberá onde me encontrar, saberá o que vai me doer mais. Agora um ser humano com o ego inflado, vai vir, vai me procurar, vai querer me punir porque eu falei mal de Deus aqui, falei mal de Deus ali. É o seguinte, tem gente que nem acredita na existência de Deus. Ateus. Sim, ateus não acreditam na existência de Deus.
Einstein é o mais famoso dos ateus. Não acreditava na existência de Deus. Porém, ele disse algo interessantíssimo. Ele disse: não acredito que exista um Criador, um Deus. Não acredito. Mas eu acredito que há uma força invisível que faz tudo isso se movimentar. Tudo isso seriam planetas, sistemas solares. Ele era um físico teórico. Ele disse muita coisa que hoje está sendo comprovada. Muita coisa da física, das coisas que hoje, muito tempo depois, está sendo comprovado. E esta é uma afirmação também que eu concordo com ele. Deus não existe? Pois bem, vamos a um ponto bem interessante. Eu acredito que Deus existe. E acredito que Ele também não existe. Como é que pode? Eu falar um sim e falar um não. Bom, falar um não. Deus não existe. Deus não existe na concepção que as igrejas criadas pelo homem colocam. Ou seja, Deus na maneira de agir que os homens colocam, esse Deus não existe. Esse Deus foi criado nos moldes que o ser humano defeituoso, julga ser conveniente para eles e não para Deus. Nós, uma linguagem correta, nós estamos trabalhando para o benefício, para o bem dele, de Deus. Mas não é ele que está trabalhando para o nosso benefício. Eu costumo dizer que a Bíblia, estou denegrindo agora? Eu não estou denegrindo, eu não faço isso. Quem faz são os líderes espirituais. Isso aqui, para muitos, se tornou caixa 2. Para muita gente. Usam desse livro aqui para ganhar dinheiro, para manter os suas benfeitorias, não é benfeitorias ao povo. Isso aqui é caixa 2, para muita gente. Abrem o livro para que coloquem dinheiro aqui dentro. Uma crítica severa a muitas igrejas, acha que a quase todas. Então, eu não acredito em Deus. Esse Deus que as igrejas colocam, cultuam, reverenciam, esse Deus eu não acredito, porque os valores deste Deus que existem nesses lugares não traz evolução a ninguém, traz cada vez mais dependência das pessoas. O Deus criado pelo homem, ninguém criou Deus, Deus criou o homem, mas o Deus que o homem criou, o dono da igreja criou, esse Deus só vai ser escravizado para a benfeitoria financeira dos envolvidos. A caridade no meio? A caridade é muito superficial. Falam bem, falam que vão ajudar tudo mais, mas no fundo tem que haver alguma vantagem. Sim, tem que haver alguma vantagem. Agora, Deus existe. Eu acredito, Deus existe. Existe uma força, como disse Einstein, existe uma força descomunal que faz tudo isso funcionar. Nosso corpo físico, não tem condições de se movimentar, de ter vida, não tem condições de absolutamente nada. É matéria sem vida, se não estiver sendo habitado por um espírito. Um espírito que não está aqui dentro, está fora de mim. Aqui dentro não tem nada aproveitável, tanto que quando vivo nós podemos vender órgãos por bons valores. Depois de morto, poucos centavos valem o corpo.
poucos centavos, porque os órgãos já não têm utilidade. Enquanto habitado por um espírito, o corpo tem valor, até monetário, tem consciência, sabedoria, tudo mais, com um espírito habitando, manipulando cada milésimo de milímetro do nosso corpo. Tem valor. Quando desencarnamos, abandonamos o corpo, não valemos mais nada, o nosso corpo não vale mais nada, talvez para estudo, alguns centavos valha. Isso aí é cotação que eu li uma certa vez, achei muito estarrecedor, mas interessante. Então acredito que Deus existe. Ele está no todo, está em tudo. Está proporcionando a gente descobertas fantásticas, maravilhosas, intensas, sábias, incríveis, maravilhosas mesmo. Acredito que Deus existe porque nós, tudo aqui não tem valor nenhum, não vale nada, não tem aparência, não tem utilidade, se não há um espírito, um anjo decaído, que coloca o emocional, que coloca as emoções, sentimentos, que colocam aquilo que tem que ser maturado para aproveitar, achar bonito, achar feio, achar gostoso. Não é o nosso corpo que vai achar isso tudo, é o nosso espírito que vai proporcionar esse aprimoramento interior. É a terça parte do anjo caído em forma de espírito que fica nos manipulando, nos fazendo ver e aceitar e gostar ou não. Este é Deus. Este é Deus. Agora algo bem mais pesado. Esse vídeo aqui vai ser bem pesado mesmo. Estou falando um monte de coisa, muita gente não vai concordar, não ficarei com raiva. Isto aqui também, isto aqui, como eu disse, é o corpo de Deus. O corpo fez-se a luz. Como disse Lavoisier, depois do Big Bang, nada mais foi criado, nada mais matéria foi criada, nada, nenhuma molécula mais foi criada depois do Big Bang, da explosão, mais nada foi criado, como diz Lavoisier. Então, isto aqui é o corpo de Deus, energia condensada, como diz Einstein, energia condensada que em tamanhos atômicos, tudo tem vida. Os átomos sempre estão em movimento, vivem eternamente, mas modificam sua composição. Então o corpo de Deus é isso aqui. Isso aqui é o corpo de Deus. E o Filho unigênito, quem é? Onde está o Filho unigênito? Aquele que chamam de Cristo. O unigênito é único, um só. Onde está Ele? É o Espírito que nos mantém em movimento. Filho unigênito, corpo de Deus, vamos colocando numa linguagem bem deste plano, corpo de Deus se tornou matéria. Espírito de Deus, sabedoria universal de Deus se tornou o Cristo. Não é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo, é o Cristo. Está, centelha divina, está em todas as pessoas, todos os seres viventes, todos os seres que raciocinam. Centelha divina, o Cristo. Caminho para a iluminação. Jesus falava, quem crer nele, viverá. Quem crer nele, mesmo que morto esteja, completamente
desligado dos conhecimentos, quem morto está, passará a viver, passará a conhecer, a descobrir, a compreender, a querer procurar Deus, querer procurar sua essência. É assustadora essa colocação. Eu mesmo me estranho quando chego nessas conclusões, mas eu estou me propondo fazer um vídeo de descobertas. Um vídeo não, uma série de vídeos de descobertas. Confrontar ideias. Eu vejo da seguinte maneira: sei cozinhar algumas coisas, mas eu quero me aprimorar. Agora, eu vou entrar num curso em que vai me ensinar a fazer aquilo que eu sei? Eu acho isso uma perda de tempo. Eu tenho que entrar num curso em que vai me ensinar outras coisas, eu não vou concordar, vou achar um absurdo, mas eu estou lá para aprender. Vou alguma coisa aprender? Se eu estiver com vontade, eu vou aprender. Então, eu coloco tudo isso aqui nesses vídeos para quem quer aprender coisas diferentes, que sejam absurdas, à primeira vista absurdas. Acham absurdo? Vão achar e achem mesmo que é absurdo tudo isso que eu estou falando. Porém, por algum motivo, tem uma certa coisinha ali que está parecendo interessante. Eu falo um monte de absurdos, estou falando um monte de absurdos para a maioria das pessoas, mas uma coisa chama atenção. Um detalhe chama a atenção do que eu falei. É nesse detalhe que as pessoas começam a se encontrar, começam até mesmo a se procurar. Estranho, falou um monte de coisa que eu não concordo de maneira alguma, mas achei interessante aquela frase. Assim que deve ser o conhecimento, a procura de si, a procura da evolução, iluminação, luz, lucificação. Assim deve ser, e assim que eu procuro entender. Tanto que eu disse, Deus existe e Deus não existe. Eu não tenho medo. Querem falar por aí, temente a Deus. Temente a Deus, eu acho isso uma frase tão esquisita. A maioria das pessoas pegam uma passagem bíblica grande e só pegam aquela frase e colocam, não vai entender nada. Temente a Deus. Temente a Deus, eu acho que não tenho que ter medo de Deus. Não é de Deus que eu tenho de ter medo de maneira alguma, tenho que ter medo de mim, que sou eu que vou fazer burrada, sou eu que vou fazer coisa errada. E se eu fizer coisa errada, eu vou responder a mim, eu vou ter que pagar isso. Agora, se eu fizer coisa errada, eu vou ter que ter medo de Deus? Deus é só amor e é perdão. Você fez coisa errada, Deus vai te perdoar, porém, você vai ter que desfazer isso, vai ter que se retratar no que fez de errado, vai merecer o perdão dele, vai ter o amor dele, mas vai ter que se retratar. Não é assim que funciona. Outra frase que eu vejo, Deus é fiel. Deus é fiel? Não é Deus que é fiel, nós que temos que ser fiéis às leis dele. Não, ser fiéis a nós, procurar, fizermos coisa errada, temos que ir e consertar, estamos fazendo aquilo certo, agradecer. Agora, Deus é fiel? Parece que é o seguinte, parece que a frase é a seguinte, Deus é fiel às suas leis, ou algo parecido. Tá bom, é um pouquinho mais completa a frase, se for dessa maneira, não me lembro exatamente, mas Deus é fiel às suas leis. Nós temos que ser fiéis às nossas leis. Nossas leis podem ser diferentes de Deus, com certeza podemos ser, porque o nosso karma é sempre diferente. Temos que vir para cá, nosso karma é vir para cá. Tenho que resolver isso, resolver aquilo, problemas que eu arrumei no passado, tenho que resolver. Mas se eu for usar as leis de Deus, não vou poder resolver. Não vou poder fazer muita coisa se eu usar as leis rígidas de Deus. Então eu elaboro as minhas leis. Leis individuais minhas para aquela existência, para aquele momento, para resolver aquelas situações. São leis diferentes das leis
das leis do Criador. São leis diferentes. Podem não acreditar, podem achar estranho, mas são leis. Eu sou fiel, tenho de ser fiel às minhas leis, as leis que eu elaborei para a minha evolução. Porque, como dizer, todos estamos nesse ponto. Para chegar nesse outro ponto, evolução, dois não vão trilhar o mesmo caminho. Será uma quantidade de caminhos totalmente diferentes, ou seja, bilhões, trilhões de seres que já passaram por aqui, quatrilhões ou muito mais de seres com encarnações muitas, já passaram por aqui e nenhum trilhou o mesmo caminho que um outro. Nenhum, todos trilharam caminhos diferentes e todas as leis kármicas que regeram esses trilhões, quatrilhões de seres, as leis kármicas eram totalmente diferentes. Então temos que ser fiéis às nossas leis kármicas para a nossa evolução. Se formos fiéis ao que elaboramos lá antes do útero, se formos fiéis a tudo isso, vamos eliminar peso, aliviar a cruz nas costas. Então Deus é fiel. Nós temos de ser fiéis às leis que elaboramos lá para que melhorássemos aqui, nessa encarnação e nas seguintes encarnações. Assim que entendo, eu vejo da seguinte maneira, uma coisa curiosa: quanto mais, essa é uma frase minha mesmo, tá? Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos afastamos das igrejas que os homens construíram. Não é alvenaria, elaboraram. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos aproximamos da essência. Da essência. Não é neste mundo que está a essência, neste plano matéria não tem essência nenhuma. Quanto mais nos aproximamos da essência de Deus dentro da gente, mais nos afastamos das igrejas. Frequentar a igreja faz bem, tudo bem, vamos lá orar, mas seguir à risca o que um mentor encarnado fala, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar, jogar fora de imediato não, mas vamos pensar um pouquinho. Muitas vezes o que ele falou deve ser pensado, não engolido. Não engolido. Eu penso da seguinte maneira: não é para engolir o que venha. Um alimento, temos um alimento, ele faz bem para minha saúde? Ele é gostoso? Vai me fazer bem para o sensorial e depois para o corpo? Vamos ver então. Pega um pedacinho, cheiro, ponho na boca, experimento, mastigo bem ele. Nesse mastigar eu vou ver se ele é conveniente para deglutir, para engolir. Não é bom não. Joguei fora. Ou é bom, engolir. Vai fazer parte do meu corpo agora. Esse alimento vai fazer parte do meu corpo, vai ser processado, fazer parte do meu corpo. Os ensinamentos numa igreja é a mesma coisa. Chegamos lá, vemos, ouvimos, vamos sentir o cheiro, sentir se pode ser saudável a mim, como espírito agora. Vou sentir o sabor. Ou seja, se entrosar mais ao que acontece. O espírito não se sente bem com esse alimento, não se sente bem com essas informações, então abandone essas informações. Ou o espírito se sentiu bem, o sabor, bom, vou mastigar esses ensinamentos, eu vou prepará-los, não vou engolir do jeito que veio, não, vou prepará-los. Falou um monte de coisa, eu vou ver se está certo, se não está certo, vou juntar a minha saliva, né? Sabor,
sim, modificarei esse ingrediente, esse alimento na minha boca, percebo que pode me fazer bem, só que ele não vai ser engolido da maneira que foi colocado dentro da boca. Os ensinamentos não serão aceitos da maneira que chegaram. O alimento chega e vai ao estômago e passa a fazer parte do nosso corpo. O ensinamento passa a ser nosso. Não. Porém, é o seguinte, esse ensinamento que passa a ser nosso já não é mais aquele ensinamento bruto que foi passado, que veio até a gente. Não é mais, porque sentimos o sabor, mastigamos, modificamos sua essência dentro daquilo que vai fazer bem ao nosso corpo. Se pegamos um alimento, engolimos sem mastigar, pode fazer mal, indigesto. Se pegamos uma informação e assumimos sem raciocinar, sem filosofar, meditar mesmo, pode nos fazer mal mais tarde. É uma assimilação das duas alimentações, alimentar o corpo e alimentar o espírito. Assim que eu faço, eu jamais engulo uma informação como ela veio. Aceito, interessante, tem algo aí que eu acho que é proveitoso. Aí eu vou saborear, sentir, ver se realmente tem consistência que satisfaça a mim. E aí sim eu assumo aquele ensinamento que já não é mais daquela pessoa. Eu peguei a essência do que disse, peguei a essência, ou seja, se somos sábios, vamos pegar a essência de tudo e não o bruto. E o bruto é eliminado. Não preciso dizer no corpo como é eliminado o bruto. A essência que mantém o nosso corpo saudável não é eliminado. Mais tarde, é fisiológico isso que eu estou falando. Mais tarde, mas o bruto é eliminado. Só fica a essência que vai dar mais vida, mais beleza, pele, cabelos, olhos. É a essência que fica. Mesma coisa os ensinamentos, o bruto tem que ser jogado fora, é a essência do ensinamento que vamos receber. Então, quando percebemos que pessoas tentam passar esses ensinamentos e não conseguimos aceitar, vamos descobrindo dentro de nós um arquivo maravilhoso, imenso, que é a nossa essência, que eu chamo também de Cristo interior. Todo ser vivente tem esse Cristo interior, é a quintessência. Numa explicação mais esotérica, é bem interessante essa quintessência, uma explicação esotérica, desenhos, figuras, muito interessante. Pois bem, temos que aprender a ser totalmente individuais. Por isso que eu digo, quanto mais nos aproximamos de Deus, nos aproximamos de nossa essência, quanto mais deixamos nossa essência sozinha, nós temos que fazer isso. Quanto mais deixamos a nossa essência aflorar, vir para fora, mais nos afastamos das igrejas criadas pelo homem, pelo ser humano, porque todos nós somos falhos e ninguém pode dizer o caminho que você tem que seguir é esse. Nunca ninguém pode dizer o caminho que você tem que seguir. Pode dizer há um caminho, siga, procure o caminho correto e vá. Agora, é esse o caminho? Não. Só nós sabemos qual é o nosso caminho. Um mentor encarnado pode e vai, e é obrigação, tentar empurrar a seguir o caminho. Agora, indicar qual é o caminho, não pode, porque é o seguinte, isso faz parte da evolução individual. E se ele, o mentor encarnado, der o caminho e vai ser o caminho errado, porque só nós sabemos qual é o nosso caminho, vai atrapalhar a vida da gente, vai afundar a nossa, até mesmo existência. Por mais sofredor que seja o nosso caminho, temos que ir assim,
pedras no meio do caminho, temos que aprender a contornar, pular obstáculos. Erramos o caminho, vamos voltar e procurar uma outra alça de acesso. É só nós que temos que descobrir esse caminho, só nós que temos que procurar e encontrar. Este vídeo eu estou falando de Deus. Disse que Deus não existe, que Deus existe, que Deus se transformou em matéria. Tanta coisa eu falei, tanta coisa eu acredito, tanta coisa eu disse, e eu volto a afirmar, este livro ensina tudo, mesmo tudo, é sabedoria completa, porém tem que ser entendido. Esse livro aqui, uma pessoa uma vez disse que este livro é um manual de instruções para o nosso funcionamento correto. Sim. Compramos um celular, compramos uma geladeira, um fogão, carro, vem aqueles manuais. Como é que funciona? Para que serve esse botãozinho? Como faz para conseguir o melhor aproveitamento do aparelho? Não é assim que funciona? Este aqui ensina como garantir o melhor aproveitamento deste aparelho. Esse aqui é um manual para este aparelho funcionar bem. Se souber ler este manual e aplicar, este aqui não terá problema nenhum. Será um aparelho em ótimas condições de funcionamento. Se compreendem a minha explanação. Robert Holden diz o seguinte, filósofo brasileiro falecido já. Amo certas colocações dele. Ele diz o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o discípulo está pronto, o discípulo já aprendeu tudo sobre ele. Utiliza deste manual. Bíblia utiliza deste manual para se preparar, para ser um discípulo pronto, um discípulo preparado. Aí o mestre aparece. O mestre, eu digo que seria um livro de conhecimentos infinitos, materialmente, uma representação material. Um livro de conhecimentos infinitos. É um livro que vai ensinar a se autoconhecer. A se autoconhecer, aqui é se autoconsertar. Vamos colocar um pouquinho de humor aqui. Esse livro é um livro que vai ensinar a se autoconsertar. Depois que estiver preparado sem nenhuma falha, é autoconhecer o universo, os universos, todos os universos. Um livro que vai se autoconhecer. É uma utilização material. Porém, eu digo a vocês uma coisa. Este livro, um oráculo, e todos os oráculos, eles servem, são chave para abrir o universo interior. Universo, conhecimento vasto, é chave, são chaves. Chaves para abrir uma porta. Que porta é essa? É essa porta aqui, a porta do nosso interior. Esse é o mestre. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece e nos prepara para os ensinamentos mais incríveis. Aí não precisaremos mais de ajudas materiais. Funcionam, são ótimos. Se necessário, peguem um desses instrumentos para exercitar, para aprender a abrir a mente, abrir a consciência, se abrir para o conhecimento universal, se abrir para Deus. Quando se chega nesse ponto, se está em contato com o Criador, passa a ser um Criador também. Passa a descobrir os porquês, passa a ser um Criador também, só que não vai usar desses poderes para criar nada fora de si. Tanto que a sabedoria intensa é essa mesmo. Saber fazer milagres da maneira correta e para quem realmente precisa, que sempre somos nós. E sempre devemos fazer milagres
a nós, aos outros, um pouco de caridade. É aquilo, ensine a pescar, mas não vai pescar para ele. Temos que pescar para nós. Milagres só a nós. E é assim que entendo. Deus é um só. Sim, Deus é um só, facetado em milhões de células unitárias. E pegou 1/3 dos seus anjos caídos. Lúcifer não tem nada a ver com isso? Lúcifer, aliás, é mal visto, não tem nada a ver com demônio, eu quis dizer. Somos 1/3 dos anjos caídos, os espíritos que vieram habitar, aqueles que iriam trabalhar na evolução de si e, consequentemente, na evolução do Criador, que se julgava não tão perfeito. Falei muita coisa, falei sim, eu sei que falei muita coisa que desagradou, serei criticado, muito maltratado verbalmente. Mas é o seguinte, me proponho, desde o início disso tudo, e desses vídeos todos, eu me propus a chacoalhar as pessoas, fazê-las pensarem, refletirem, me insultarem, fazer o quê? Não concordarem comigo? Perfeito, exatamente isso, não concorde comigo, mas procure saber por que não está concordando comigo. É assim que funciona a iluminação. É duvidar. Duvidar de Deus? É sim, duvidar de Deus, mas procurar razões para sanar essa dúvida. Devemos duvidar de tudo? Sim, devemos duvidar de tudo, começando por Deus, Jesus, políticos, o vizinho, duvidar, mas sempre, em todos os casos, sanar essa dúvida, ter a certeza que é ou que não é, assumir mesmo. E garanto uma coisa, pegue esse livro aqui, leia ele de ponta a ponta, duvide dele, que eu já duvidei muito desse livro aqui, fui atrás mesmo. E que conclusão eu cheguei? Que este é o mais perfeito dos livros. Só que é o seguinte, eu me sinto um pouco autoridade em dizer que ele é o mais perfeito dos livros. Me sinto autoridade porque eu fui atrás e cavei, escarafunchei informações dentro de mim mesmo até chegar a essa conclusão. O errado não está duvidar deste livro ou duvidar de Deus, duvidar das leis deste livro ou das leis de Deus. O errado, o pecado não é duvidar. O errado é não ir atrás para sanar essas dúvidas. Ou seja, vamos viver o resto das nossas existências acreditando piamente, porque eu não posso duvidar, mas no fundinho tem uma coisinha roendo, coçando. Quer dizer, eu não confio então nisso aqui. Se eu coloco isso aqui como algo importante, mas tem uma coisinha incomodando, significa que isso aqui não tem 100% do valor que deveria ter para mim. Este livro tem 100% do meu respeito, porque eu duvidei dele um dia, procurei descobrir porquê, descobri os meandros ocultos que os escritores colocaram aqui, e vi novas histórias. Ou seja, como eu falo, tem as letras preto no branco. Então leia entre as linhas. Leia as linhas e interprete as entrelinhas. Isto se chama sabedoria, interpretar entre linhas.
é sabedoria. Interpretar tudo que falam, outras pessoas falam, é sabedoria. Se descobrir, é esta sabedoria que estamos procurando aqui para a nossa evolução e para a evolução dele. Bom, eu não vou dizer me perdoem pelo que eu falei, porque eu não me arrependo de nada do que eu falei. Simplesmente tentem não se incomodarem com o que eu falei se não gostaram. Mas se uma mosquitinha, uma pulguinha ficou coçando, vai atrás. Essa pulguinha não está aí de graça não. Alguma coisa dentro de você fez essa pulguinha existir, e essa pulguinha vai ficar cutucando, vai ficar coçando. Então, pega essa pulguinha e tenta descobrir por que ela está incomodando. Obrigado mais uma vez por tudo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.